Bom dia, quarto ano. Mais uma aula de história. Vamos lá. Pegou o material? É a nossa segunda aula de história, né? Então vamos lá. Nosso assunto a ser estudado hoje vai ser sobre Brasil, a colônia portuguesa na América. Vai da página 303 até a página 308. Anota lá na tua agenda. Legal? Já pegou? Vamos lá, anota lá. Vou aguardar aqui um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Beleza. Já está anotado? Pegou o livro? Então vamos lá, acompanhe a aula. A gente vai falar sobre os portugueses, que eles exploraram as riquezas da terra. Que terra é essa, professora? Estamos falando do nosso Brasil. Mas como foi isso? Ah, foi simples. Os portugueses chegaram, deram o nome de Brasil para a nossa terra e o transformaram em colônia. A gente estudou aqui que o Brasil levou 3 nomes até chegar ao nome que tem hoje. Primeiro foi Ilha de Santa Cruz, por acharem que o Brasil era uma ilha. Pensaram, né, ter chegado a uma ilha. E aí depois perceberam que não se tratava de uma ilha, e aí chamaram de Terra de Santa Cruz. Com a descoberta do pau-brasil, eles resolveram mudar o nome novamente do nosso país e chamaram de Brasil, que é hoje. Bom? Mas, professora, o que é afinal essa tal de colônia? Colônia é o território ocupado por um país fora da sua fronteira geográfica, ou seja, Portugal está lá longe, lá na Europa, atravessou o oceano inteiro. E aí colonizou, ou seja, se tornou dono da nossa terra aqui, bem longe da fronteira, bem longe da sua área geográfica, né? Bem longe. Mas está lá longe, mas, apesar de tudo, era dono do Brasil, não tinha jeito. E aí eles encontraram produtos que poderiam vender. Na verdade, eles gostariam de ter encontrado, eles chegaram aqui com a intenção de encontrar esses produtos, que eram chamados de especiarias. Tanto que eles achavam ter chegado à Índia. Mas, na verdade, não. Descobriram não. Chegaram aqui ao nosso território. Então, vamos lá entender um pouquinho melhor. Essas primeiras expedições para conhecer o território foi formada pelo rei de Portugal. Ele enviou essas expedições para conhecer melhor as riquezas que poderiam ser exploradas. Mas o que eram expedições, professora? Expedições eram grupos. Esses grupos eles foram formados com a intenção de conhecer a terra e as riquezas. O que é que eles poderiam explorar? O que é que eles poderiam utilizar? O que é que eles poderiam levar para Portugal e ganhar dinheiro com isso, tá bom? E aí deram os nomes aos acidentes geográficos de santos do dia, para alguns pontos importantes. E também deram nomes usados pelos indígenas, aqueles nomes que eles já utilizavam. Mas, professora, o que é esse acidente geográfico? Acidentes geográficos são variações no relevo terrestre, como lagos, rios, montanhas, vales, serras. Você lembra que a gente estudou isso em geografia? Sobre os relevos? Pois é. Então, esses relevos são os acidentes geográficos, tá bom? E aí, um exemplo que eles deram nome para o rio São Francisco, nome de um santo. E também deram nome para o arquipélago descobriram o arquipélago Fernando de Noronha, que também é um acidente geográfico, tá bom? Eles descobriram nesse tempo. Como assim? Eles mapearam o litoral, eles navegaram pelo litoral do nosso país, né? E foram fazendo o mapa, descobrindo todos esses acidentes, descobriram esses acidentes geográficos, descobriram como era esse percurso que era necessário fazer por todo esse território que eles achavam que era deles, tá bom? E também fizeram o levantamento dos pontos naturais, ou seja, onde eles podiam explorar alguma coisa e o que eles poderiam explorar. Quais produtos, na verdade, eles poderiam explorar. E aí eles se interessaram inicialmente pelo pau-brasil, que a gente já falou bastante sobre esse pau-brasil, mas está aqui, ó. O pau-brasil é essa árvore bem aí que você está vendo. Ela possui essas flores amarelas que você está vendo aí no meio, na imagem. E a madeira dela
é essa madeira que está aí do lado. Olha como ela foi raspada e olha como ela é vermelhinha, né? E aí, esse pau-brasil, como é que ele é na verdade? Ele serve para extrair um corante vermelho. Serve também para fazer móveis, construções e embarcações, tá? Então, é para isso que serviu. Então, se eles chegaram aqui e descobriram o pau-brasil, descobriram a utilidade econômica para ele, realmente, eles ficaram muito interessados. E aí, eles não encontraram as especiarias, os ouros, as pedras preciosas que eles tanto queriam, apenas o pau-brasil. E aí, o rei não viu motivos para ocupar o Brasil. Apenas os comerciantes vinham aqui no Brasil, levavam o pau-brasil para a Europa e lá eles comercializavam e a finalidade era essa, né? Usar o corante, fazer móveis, construções de embarcações. E aí os portugueses exploraram o povo indígena, o trabalho desses indígenas. Quem cortava, carregava madeira para os portugueses eram os indígenas. Olha essa imagem bem aí, eles cortando e carregando e embarcando, colocando no navio para chegar até a Europa. Em troca, eles faziam um trato. Em troca, os índios recebiam utensílios de metal, espelhos, tecidos e outros produtos desconhecidos pelos índios, mas que chamavam bastante a atenção deles. Para eles era muito interessante um espelho, um metal, coisas que eles nunca viram por aqui. E aí, a essa troca, a esse trato que eles fizeram, é chamado de escambo. É quando você não utiliza a moeda, assim você utiliza a troca, tá bom? Os índios cortavam, entregavam para os portugueses a madeira do pau-brasil e em troca eles recebiam esses produtos e esse trato deles era chamado de escambo, tá bom? E aí, isso começou a atrair algumas pessoas interessadas nessas embarcações, que eram chamados de piratas e também haviam os corsários. Eles saqueavam os barcos no litoral da nossa colônia, aqui no Brasil. Então, eles, durante a noite, geralmente, eles esperavam um momento para invadir as embarcações, né? E pegar esse pau-brasil que muito interessava a eles. E a exploração do pau-brasil e outras riquezas atraía esses navegadores desses outros países. E aí estabelecia assim, eles se estabeleciam em local bem distante, onde os portugueses não conseguiam perceber. E aí depois eles atacavam os navios. Esses piratas são exatamente aqueles que vocês conhecem das histórias. Eles vivem em navios, né? E aí eles servem para isso, para saquear, roubar as outras embarcações. Mas quem são esses corsários? Os corsários eram comandantes de navios autorizados a atacar outros navios. Eles vinham de outros países, né? E aí eles eram autorizados por seus países para atacar os navios e levar os produtos que interessavam, tá bom? Eram os corsários. Os piratas, esses que vocês conhecem também. A diferença entre os piratas e os corsários é que os piratas agiam por conta própria. Eles saqueavam, eles não eram comandados por nenhum país, por ninguém. E os corsários não, eles eram comandantes de navios já autorizados a fazer esses ataques, tá bom? Depois da gente ter entendido um pouquinho sobre nossa colônia e a chegada dos portugueses aqui, a gente vai ter muito assunto interessante mais lá para frente, mas a gente vai ficar até aqui. A gente vai resolver a atividade. Você aí na página 306 tem um diagrama, tá bom? E você vai completar essa informação que tem aí nesse pequeno texto com as palavras que você vai encontrar lá no diagrama. Mas quais são essas palavras? Vamos lá, vamos ler o texto. Depois da chegada dos portugueses, né? Vai ser a primeira palavra que você vai procurar lá no seu diagrama. Depois da chegada, primeira palavra, chegada dos portugueses, o território que hoje forma o Brasil, segunda palavra, Brasil, se tornou colônia. Terceira palavra, colônia. Você vai procurar no diagrama. O que quer dizer que pertencia a Portugal. Quarta palavra que você vai procurar no diagrama. Essa formação de colônia deu-se por causa do aumento do comércio. Quinta palavra que você vai procurar no diagrama, no século XV.
Vamos ler o texto todo, já que a gente já encontrou as palavras. Depois da chegada dos portugueses, o território que hoje forma o Brasil se tornou colônia, o que quer dizer que pertencia a Portugal. Essa formação de colônia deu-se por causa do aumento do comércio no século XV. Beleza? Depois dessa informação, a gente vai passar para a segunda questão. A segunda questão está lá na página 307. Vamos lá. Você vai responder a estas perguntas aí. Então, letra A. Qual foi o primeiro produto a ser explorado no litoral do Brasil pelos europeus, pelos portugueses, tá bom? E aí a gente sabe que o primeiro que eles encontraram aqui e se interessaram foi o pau-brasil. Então, coloca lá no teu livro a resposta, o pau-brasil. Eu tenho certeza que você já fez. Vamos só saber o que a gente acertou, né? Muito bem. Então, na letra B. Quem fazia o trabalho de cortar e carregar as toras do pau-brasil até as embarcações? Quem eram? Ah, a gente falou lá na frente, eram os indígenas. Eles que cortavam, eles que carregavam e colocavam nos navios, né? E aí, em troca, os europeus, os portugueses, davam para eles coisas que eram bem interessantes para eles, né? A gente já viu isso também agora há pouco, que eram espelho, metais, né? Muitas coisas. E a gente chamava essa troca de escambo, tá bom? Letra C. Como a madeira do pau-brasil era explorada pelos europeus, como era? Na verdade, ele quer saber para que servia, né, o pau-brasil. Ele servia para extrair corante, aquele corante vermelho, fazer móveis e construção de embarcações. É para isso que servia. Tá legal? Respondido? Vamos lá. Dar continuidade no nosso trabalho. Na terceira questão, responda o que se pede. Letra A. Por que o pau-brasil era retirado da mata que cobria o litoral do território conquistado, né? Por que eles tiraram o pau-brasil? Para ser vendido na Europa, do seu tronco retirava-se uma tinta de cor vermelhada usada como corante. Tá legal? Então, para que eles tiravam? Por que eles tiravam? Porque eles tinham intenção de vender esse pau-brasil para a Europa. Na Europa, começou a valer muito dinheiro, né? Valia muito dinheiro. E servia para isso, para retirar a tinta avermelhada, usada como corante. A gente sabe também que servia para construção de embarcações e fazer móveis. Na letra B, o que aconteceu com a área de ocorrência do pau-brasil entre o século XVI e os dias de hoje? O que foi que aconteceu? Se eles tiravam, consequentemente, ela diminuiu. Hoje, o pau-brasil está limitado a alguns pontos do litoral. Tenho certeza que poucas pessoas conhecem o pau-brasil hoje, né? Que antes, quando os portugueses chegaram aqui, tinha em abundância. E hoje em dia não tem mais, tá bom? Então, lá na página 307, continua o nosso assunto, tá? A gente vai até a página 308. Olha lá. O rei decidiu colonizar o território. Por quê? Porque em 1530, o rei enviou uma expedição para colonizar o Brasil. Como assim? Ele resolveu mandar pessoas para morarem aqui no Brasil. E, além disso, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar para plantar. Porque ele achava que o Brasil tinha que produzir mais do que pau-brasil. Precisava de mais motivos para que eles pudessem vir morar no Brasil. E a intenção era mandar as pessoas para cá para que ninguém mais invadisse, para mostrar que aquele território pertencia a Portugal. E aí eles mandaram expedições, as pessoas vieram para morar aqui e eles trouxeram mudas de cana-de-açúcar para plantar. E aí eles começaram a produzir o açúcar aqui. O açúcar era muito apreciado pelos nobres. Somente os ricos, os nobres daquele tempo, tinham poder para ter açúcar. Olha só que essa informação, né? Já pensou? Hoje em dia a gente viver sem açúcar? Pois é, naquele tempo as pessoas viviam sem o açúcar. Só os nobres tinham direito. Você sabia que muitos nobres, quando faziam algum evento, eles recebiam um açucareirozinho com açúcar dentro? E era um presente muito importante, era um dos melhores presentes a ser recebidos por uma pessoa. Era legal.
E aí, sabendo disso, que o açúcar valia muito dinheiro, o rei de Portugal, resolveu utilizar o território brasileiro para ganhar dinheiro, plantando cana-de-açúcar e fabricando açúcar. E lá, em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, hoje pertence ao estado de São Paulo, tá? Faça um desenho como você imagina esse momento, tá? Então, bora falar um pouquinho sobre Martim Afonso de Souza. Olha lá. Lá na página 307, lê lá com a gente. Em 1530, o rei de Portugal enviou uma expedição com o objetivo de iniciar a colonização. Era uma forma de trazer pessoas para a nova terra e mudas de cana-de-açúcar para plantar. Além de extrair riquezas do local, o açúcar era um produto muito raro e muito apreciado pela nobreza europeia. Em janeiro de 1532, Martim Afonso de Souza, responsável pela expedição, fundou a Vila de São Vicente no litoral das terras que hoje pertencem ao estado de São Paulo. Olha lá, Martim Afonso de Souza, ele foi mandado pelo rei junto com essa expedição. E aí ele fundou a Vila de São Vicente, levando essas pessoas que vieram nessa expedição para morar lá. E aí ele começou a administrar aquela cidade, que hoje é o estado de São Paulo, mas no início era só uma vila, tá bom? E aí, com isso, você vai fazer um desenho lá na página 308, no espaço que tem no seu livro. Você vai fazer um desenho como imagina esse momento. Mas que momento, professora? Vamos ser mais claros para a gente poder fazer o nosso desenho. Você vai fazer um desenho e nesse desenho você vai desenhar, vai fazer o desenho dos portugueses, né? Começando a organizar as casas e também a presença dos indígenas, que eles também foram os primeiros a serem escravizados no Brasil. Então, certamente eles utilizavam os indígenas para essas construções nesta vila, tá bom? Então, você vai desenhar casas sendo construídas, indígenas e portugueses nesse espaço. Não esquece de colocar algumas plantas, árvores, né? Porque como ainda o território ainda tinha muita árvore, né, nativa, então certamente eles precisaram derrubar algumas árvores para poder montar essa vila, tá bom? Seja criativo, faz um desenho de portugueses construindo suas residências nesta vila, com a ajuda dos indígenas, tá? Não esquece de colocar árvores, né? Bastante árvores ali, tá bom? Aí você coloca como você imagina que foi esse momento. Faz um lindo colorido e aí a gente vai pedir o livro para a gente fazer a nossa correção, tá bom? Legal? Beleza. Então vamos lá. A partir deste momento, a gente encerra a nossa aula de história. Ainda vamos dar continuidade do nosso assunto a partir da página 309, tá bom? Na próxima aula. Então, fica ligado, dá uma lida no assunto, tá legal? Tenta responder. E aí, quando a gente vier para a nossa aula aqui, a gente comenta o que você já leu e aí você vê o que você acertou lá nas suas questões. Tá legal? Então, fiquem com Deus. Beijo para todo mundo e até a próxima aula. Espero que todo mundo tenha entendido. É uma história bem interessante, tá bom? Tchau para todo mundo.